Fala, torcida que canta e vibra, estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal nesta terça-feira, trazendo essas últimas informações aí do Verdão, que está focado nessa preparação para o jogo contra o River Plate, nesta quarta-feira às 21h30. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias, que o Palmeiras também vai fazer seu treinamento nesta terça-feira no Allianz Parque, para poder se adaptar ao ambiente, os jogadores recém-chegados se adaptarem à grama, enfim, para chegar amanhã no jogo mais importante da temporada e conseguir trazer o resultado e ir para as semifinais rumo ao tetracampeonato. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Eu vou lá pro Allianz Parque, né, a casa do Palmeiras, lá está a Amanda Barbosa, porque o treino do Palmeiras hoje vai ser lá. Né, como o Abel tem feito para acostumar todo mundo, né, com o gramado sintético, enfim, familiarizar todo mundo com o ambiente do Allianz, minha amiga, bem-vinda aqui ao Taon. E acho que a grande dúvida do Palmeiras em relação à escalação é o Kelvin, né, mas está sendo preparado para poder jogar na quarta-feira, certo? Oi, Joana. Boa tarde para você, boa tarde para todos, né? Por enquanto, o Palmeiras trabalha como dúvida, né, o Kelvin, porque teve essa questão do trauma no pé, ficou fora da partida contra o Fortaleza no fim de semana, treinou separado do elenco ontem, né? Palmeiras faz esse último treino hoje aqui no Allianz. Não é tão comum assim, Joana, o Palmeiras treinar aqui no campo de jogo. Na verdade, não é tão comum assim que os clubes treinem no campo de jogo nesse momento, né? Mas o Palmeiras vem fazendo isso nas últimas semanas, então hoje vai fazer esse último trabalho. Finalzinho do dia, começo da noite, está marcado para 6 horas, é o único trabalho do dia do Palmeiras hoje, tá? Então o Kelvin é dúvida, está sendo tratado como dúvida para esse confronto. Além dele, só o Paulinho mesmo, né, que fez procedimento cirúrgico, no mais tem o elenco à disposição, o Abel Ferreira, e descansado, né, Joana? A gente vem falando bastante, né? O Abel vem nos últimos meses falando sobre reformulação no elenco do Palmeiras, muita gente saiu, muitos reforços chegaram também aí na equipe, e o Abel fala sempre em aculturar esses jogadores. Então a gente vem acompanhando o Andréas Pereira, que voltou muito tranquilo, né, para o futebol brasileiro. O Sousa ganhando cada vez mais espaço também aí. Então esse trabalho de aculturar os jogadores por parte do Abel vem dando certo aí, tanto que o time consegue bons resultados no Campeonato Brasileiro, vai bem no Brasileiro e tem uma campanha invicta, né, na Libertadores até agora. A gente está falando de 9 jogos do Palmeiras nessa edição da Libertadores, com 8 vitórias e 1 empate, então não perdeu a equipe até então. Teve a melhor campanha da primeira fase ali também, né, com 6 vitórias, com gols, 17 gols marcados, né? Eu vou até trazer mais alguns dados aqui, Joana. O GE. Globo fez uma apuração também dessa era Abel, de dados do Palmeiras na Libertadores. Então, nessa edição são 23 gols marcados e só 5 sofridos, mas num contexto geral aí, são 61 jogos já dessa comissão técnica, com 41 vitórias, 15 empates e apenas 5 derrotas em jogos de Libertadores. Então são 144 gols marcados e 43 sofridos. São números realmente impressionantes aí e que certamente devem deixar o torcedor do River aí preocupado. O Sibila até falou pra gente agorinha que ele encontrou um torcedor do River por lá. Eu vou falar que aqui tem muitos torcedores do Palmeiras passando todo o tempo, tirando fotos, já trazendo esse clima do que vai ser essa partida amanhã. Mas agora há pouco passou um rapaz por aqui, ele ficou até um tempinho sentado ali na porta da loja do Palmeiras, todo uniformizado com a roupa do River, né? Tava com casaco, tava com short, até o tênis dele tinha as cores do River também. E alguns torcedores, né, argentinos passaram por nós aqui agora há pouco também, então o que não tá lá tá aqui, né? O pessoal que não tá confiante lá tá confiante aqui, esperando esse confronto de amanhã. A expectativa é de casa cheia, Joana. A gente tem a última parcial de 30 mil ingressos já vendidos, então a gente vai acompanhar casa cheia, rua cheia também, porque é sempre assim por aqui, né? Pois é, e o time tá num embalo maravilhoso, né? Bons resultados no Campeonato Brasileiro, não perde há um tempão. Teve a eliminação da Copa do Brasil, que, claro, foi dolorida pro Corinthians, ainda um super rival. Mas o time vem numa sequência incrível, e inclusive venceu o Fortaleza com o time reserva, né? Poupando muitos jogadores, vamos colocar assim, né? Poupando muitos jogadores titulares. Então, o Abel também preparou, deixou todo mundo com a perna fresca para esse jogo contra o River, para não correr risco, porque já teve susto no passado, então o Palmeiras não quer correr risco nenhum, minha amiga. Muito obrigada pela sua participação aqui no Taon. Oi, fala, amiga. Quer completar alguma coisa? Não, concordando aí com você, realmente, torcedor não quer susto não. Quem passa por aqui quer entrar em campo e garantir essa classificação.
Exatamente. E o Abel tá fazendo tudo direitinho, né? Não correu riscos no Campeonato Brasileiro, muito pelo contrário, venceu muito bem o Fortaleza e ainda descansou seus principais jogadores, quem estava mais desgastado, então vai ter força máxima. Agora vamos falar do outro lado, Amandinha. Eu vou trazer o Sibila de volta para falar do River Plate. O Sibila já falou que o torcedor está um pouco preocupado, mas assim, a vantagem é pequena. A gente já viu o River dando trabalho para o Palmeiras, com o Palmeiras com uma vantagem ainda maior. Não sei por que tá todo mundo desanimado assim, meu Deus. Por que será? O pessoal já jogando a toalha, Sibila? Ó, Joana, eu acho que existe uma explicação para isso. Não vou dizer que estão jogando a toalha, né? Mas assim, estão achando que a missão é muito difícil. A explicação vai muito no que o time tem apresentado. O Gallardo voltou ao River em 2024, em agosto do ano passado. Já estamos falando aí de 13 meses de trabalho. Hoje, ouvindo uma das análises sobre o River, um jornalista aqui da Argentina falou assim, sabe o que chama a atenção? O Gallardo novamente vai mexer no time contra o Palmeiras. E ele mexeu para o primeiro jogo. Ou seja, depois de 1 ano e 1 mês, o Gallardo ainda não encontrou um time titular. E isso faz com que a confiança do torcedor do River diminua, porque não é um River que encanta, é um River de muitos altos e baixos, que pode numa partida jogar muito bem, na seguinte jogar muito mal um primeiro tempo, como jogou contra o Palmeiras, e depois no segundo tempo ter um volume de jogo melhor. Até tem uma estatística aqui mostrando que no segundo tempo do jogo foram 14 finalizações do River contra uma do Palmeiras, mas isso depois de ter sobrevivido a um primeiro tempo em que o Palmeiras amassou o River Plate dentro de casa, no Monumental de Nunes. Então o Gallardo, para o jogo de amanhã, eles estão treinando lá em Ezeiza, né, onde fica o CT do River, pertinho da seleção argentina, né, porque eu falo muito do CT de Ezeiza da AFA. Ele deve escalar o time com uma linha de 4, desmontar essa linha de 3 que não deu certo, para povoar mais o meio de campo. O Portillo, que na verdade é volante, jogou na zaga no primeiro jogo, deve ser deslocado para dar até um pouco mais de vigor físico a esse meio de campo do River, jogando com 2 camisa 5, o Portillo e o Enzo Pérez. A dúvida fica como que ele vai formar a parte dianteira do time, né? A parte ofensiva do time, porque o Salas vai jogar, certamente. O Driussi, que é o camisa 9 titular, tá com uma lesão e não vai jogar esse jogo, né? Ele deixou o jogo contra o Palmeiras na semana passada com uma lesão muscular. E aí fica uma dúvida, se ele vai colocar o Salas apenas como referência no ataque e botar 5 jogadores no meio de campo, e aí podem ser o Castanho de um lado, o Galopo que volta de suspensão e o Nacho Fernandes mais centralizado, ou ao invés do Nacho colocar o Juanfer Quinteiro para ter um jogador de melhor toque de bola, né? O Juanfer Quinteiro mudou a cara do jogo na semana passada. Ou ele optar por tirar um desses meio-campistas que eu falei e colocar o Colídio ali fazendo dupla de ataque com o Salas ou até mesmo o Borja. O fato é que o Gallardo, no fim de semana, no jogo em que o River atua com os reservas contra o Atlético Tucumã e perde por 2-0, o Gallardo ele foi sincero com os seus jogadores. Ele falou, era um jogo em que eu coloquei os reservas e que eu gostaria que eles me entregassem argumentos para disputar a titularidade, que me dessem, né, fornecessem argumentos para o próximo jogo, para eu ter alternativas para encontrar alternativas contra o Palmeiras. E eles não fizeram isso. Então foi uma chance desperdiçada. Então o Gallardo ele deixou o jogo de Tucumã contra o Atlético Tucumã, uma derrota por 2-0, bem satisfeito com a atuação dos reservas, pensando em quais reservas ele poderia usar ou vai ter que usar nesse confronto contra o Palmeiras. Mas ainda assim eu acho que... Não sei, eu acho que não tá... O ambiente não tá a terra arrasada, não. Às vezes eles fazem de propósito para tirar a expectativa, né? A Argentina é tenso, né, meu amigo? Muito bem. Já deu certo, hein, mamãe? Contratação deu frutos rapidamente. Frutos que se transformaram em assistência e gols. Edu, que começo empolgante do Andréas Pereira, que inclusive numa substituição já foi lembrado outra vez para a seleção brasileira, pelo Ancelotti. E tem tudo para ser um protagonista caso o Palmeiras avance na Libertadores. Renato, eu acredito que ele vai chamar essa responsabilidade, até porque é um jogador que dispensa comentário, todo mundo já conhece, jogador experiente, jogou na Europa. E só você vê os gols que ele fez nesse último jogo, você vê que é um cara diferente, porque todo mundo imaginava que ele ia tocar a bola e foi e finalizou, pegando todo mundo de surpresa. Contra o Real Madrid aí, né? Mas o Chelsea aí. Mas ele veste bem a amarelinha e cai bem, entendeu? Então, por isso que ele já está bem adaptado. Você tá nervoso, menino. Calma que ainda não chegou a hora. São coisas que pro Palmeiras estava precisando de um jogador desse nível. Perguntinha para você, bem oportuna.
Caso o Andréas Pereira já estivesse à disposição naqueles duelos de Copa do Brasil, será que ele teria ajudado a melhorar a postura do Palmeiras diante do Corinthians? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que sim, Renata. Até porque é um jogador no meio de campo, é um jogador que finaliza, que cruza, que tem a bola parada, que chuta de fora da área, coisa que o Palmeiras estava precisando. Eu acho que o prêmio do Dembélé tem que ir pra ele. Jogador de seleção brasileira é assim, Ô, FIFA, tira o prêmio do Dembélé e dá, porra. Peraí, Edu, calma. Ô, Cici, ele é um jogador que é de seleção brasileira, por isso que tem esses requisitos. Ele é um jogador gramático. São coisas que isso é importante. Gramático sintético. Porque o Palmeiras estava precisando, principalmente quando saiu o Richard Rios. Então, acho que é um jogador que vai ser importante, sim, pela sua experiência e vai ajudar muito a equipe do Palmeiras. Bom, outra equipe que está super interessada na Libertadores. Os primeiros 90 minutos dele no campo. E foi bom, né? Foi bem. Foi muito bem. Deu uma assistência, bom jogador. Gostei neste primeiro recorte. Eu não conhecia o Jefté, aquilo que ele jogava na Escócia. Não adianta mentir para vocês, enganar, conhecer tudo. Rafael Oliveira, não sou. O Rafa é que sabe tudo. Raí também, esses caras vê tudo, sabe tudo. Eu não conhecia o cara. Tinha uma vaga lembrança dele no Fluminense, né? E ele foi muito bem. Era uma desconfiança, né? A torcida do Palmeiras pega no pé, não. Falava disso. Jefté é o nome, né? Se ele chamasse Marcinho, talvez tivesse outra abordagem, mas é um nome bíblico e tal. E ele foi muito bem, cara. Uma boa notícia, viu? Tanto ele como o Kelvin. Se não entender, conhecer do Massa, o que é normal, eu também, da mesma maneira, enfim, imagino que vocês dois também, mas de um tempo para cá eu passei a respeitar 1000% esses jogadores, porque a gente produz muitos jogadores, os caras não têm espaço aqui, saem cedo, vão para a Europa, porque eles só não tiveram espaço naquele momento que com 16, 17, 18, 19 anos eles subiram e têm que arrumar um clube para viver e para tentar fazer sua carreira, e partem para o exterior. Então, assim, esses trabalhos dos scouts dos clubes, o Botafogo fez tão bem aí nos últimos 2 anos e tudo mais, quando começa a sacar uns caras do nada ali, caras que você não conhece, cara, espera. Às vezes o torcedor, meu Deus, Jefté, eu nunca ouvi falar. Calma, deixa o cara jogar, o cara se adaptar, porque às vezes o scout que tá lá com 1 milhão de... Eles têm umas ferramentas, se o cara apertar um botão, ele vai pegar o Jefté, os melhores momentos, os clubes, as assistências, os gols, todos os vídeos recortados, editados. Os clubes pagam caro. É uma plataforma, estou esquecendo o nome dela, mas os clubes pagam caro e essa plataforma monitora jogadores do planeta todo e dá tudo mastigado, muitas vezes as estatísticas, gols, assistências, comportamento, mapa de calor, os vídeos editados. Então esses caras vão acompanhando e estão de olho. Ó, faz uma pastinha aqui, esses 5 caras eu tô de olho neles, hein? Se continuar essa performance, dá para buscar. Além de todo o conhecimento que você pode ter, ligando para aquele ali e tal. Então acho que sempre é um bom exemplo isso daí. Calma, deixa o cara chegar e jogar. Por mais que você não conheça ele, tem gente que está trabalhando exatamente para conhecer esses caras. Para trazer os conhecidos do PSG e tal, aí é fácil. Aí a gente aqui na mesa vai trazer também. Eu quero ver trazer uns caras assim. Por exemplo, o Kelvin lá, o lateral direito, eu nem lembrava dele, que tudo bem, eu lembrava lá do Atlético, mas eu nem sonhava onde ele estava, tal. Os caras estavam monitorando, acompanhando, quando vê, trouxe o cara aqui. Então, é exatamente esse trabalho dos clubes que precisa ser respeitado, porque hoje em dia é muito bom esse trabalho de scout dos clubes, cara. Mas esse ano o Palmeiras fez as duas coisas, né? Sim. Foi no óbvio. E foi no renomado. Então, eu acho que o torcedor do Palmeiras está satisfeito, não só porque tem o Kelvin. O Kelvin eu não acho nem... Porque o Kelvin se destacou bastante no Brasil, né? O Jefté é aquele jogador que praticamente não joga aqui. Não acho na escassez. O Kelvin chegou a ser cogitado para a seleção. Um jogador que teve muito bem no Atlético. Muito bem quando jogou aqui. E agora o Palmeiras, nessa temporada, trouxe Paulinho, Vitor Roque e Andréas Pereira. O Palmeiras mudou. Felipe Anderson ano passado, né? Então, eu acho que o Palmeiras tem o trabalho, sim, já tinha de garimpagem e tal, mas nesse ano também foi nas certezas, né? E acho que é por isso que mudou o nível do time. Sim. Né? Não só pela... Quando trouxe o Giai, lembra? Quem é Giai e tal? Garoto, São Lourenço. Tem jogadores para maturar. O Flaco Lopes mesmo é um bom exemplo também, disso, do Lanús, né? Exatamente. Aí tem uma boa notícia, né? O Flaco deve renovar o contrato com o Palmeiras para mais 2 anos.
Bom, preparação acontecendo do jogo do Palmeiras. O Jefté não deve jogar, certo? Não. O time só tem uma dúvida. É cedo ainda, mas só tem uma dúvida. Que é? Que é ou o Kelvin ou o Giai. Essa é a dúvida para o jogo. O jogo de ida foi o Kelvin. O jogo de ida foi o Kelvin, jogou muito bem, aliás. O Kelvin teve uma pancada, se especulou muito que teria sido uma fratura, né, do dedo. Tomou um pisão, né? É isso, é um trauma, né, como eles falam. Mas ele foi para o campo ontem, né, deve ir hoje. Se for para o campo amanhã de manhã, como o jogo é 9h30, o Abel faz uma movimentação, costuma fazer, né, uma movimentação no dia do jogo, né. Então, os jogadores dormem lá na academia de terça para quarta, né, e fazem esse trabalho de manhã, se ele estiver bem, né, se não estiver com dor, porque quem viu disse que o pé do bicho estava inchadão, né, mas vamos esperar. Essa é a única dúvida. O time deve ser o Everton, a dúvida na lateral direita, Gomes, Murilo, Piquerez, Aníbal, Evangelista e Andrés, Felipe Anderson, Flaco Roque. Que pode dar errado, Arnaldo. Flaco Roque. Não, o Palmeiras não tem que mudar. O Palmeiras já encontrou o time na reta final da temporada. Estão todos os melhores nas posições corretas. Acho que não tem nem que inventar, insistir um pouco nesse time. O Andrés acabou de jogar, entrar, jogou uma partida como titular. A questão, para mim, fica sendo a do outro lado, né? O River vai ter que mudar para enfrentar o Palmeiras. Pode ser a linha de 4 do segundo tempo ou a linha de 3 do primeiro. O meio de campo veterano do primeiro tempo ou mais rejuvenescido do segundo. O River vai ter que aprontar alguma coisa diferente, né? Tem que for revigorar fisicamente. Exatamente, pelo menos, né? Com tudo, tem o gramado é diferente, a atmosfera é diferente, então eu acho que a chance do River é colocar um desconforto que o Palmeiras só teve no meio da segunda etapa para o final lá, né? Mas já numa base do Palmeiras defendendo o resultado. Então, para mim, a grande incógnita é a estratégia do River, porque na outra vez, o Marcinho ficou lembrando, todo mundo lembra, é inevitável, porque eram os mesmos técnicos, né? E mesmo que fosse na pandemia sem torcida. Da outra vez, o River surpreendeu completamente o Palmeiras, inclusive com mudanças em relação ao primeiro jogo, táticas e de escalação. Imagine que o Galhardo tente fazer a mesma coisa para quarta-feira. Para ter uma ideia, o River jogou contra o Atlético Tucumã e perdeu, né? Olha reserva, né? Olha o time do River. Ledesma, Bustos, Bocelli, Ribeiro e Casco. De la Costa, Galopo, que não jogou contra o Palmeiras, que estava suspenso, provavelmente vai estar em campo. Galarza, Quinteiro, Colídio e Borja. Até aqui não me surpreende, certo? Só tem o Bustos e o Galopo, que estava voltando porque tinha sido expulso, certo? Olha o banco. Beltrán, Gonzalez, Jimenez, Portillo, Meza, Dadim, Acosta, Lencina e Obregon. Cara, só um titular no banco. Ele não levou ninguém. É porque você não atrapalha a preparação do jogo. Você também não treina. Se o cara entra no jogo, você também não treina com o cara depois do jogo. Então você perderia 3 dias. Então quando você tira de vez de um jogo, é exatamente para isso. É para manter a semana de treino para pegar o Palmeiras. Para mim a estratégia do River é ficar vivo. É não tomar o gol. É tentar, vai embora no 0-0. Primeiro tempo acabou, tá tudo bem, 0-0, tenho 45 para fazer um gol. Eu acho que, assim como eu disse lá, que a estratégia do River, para ter alguma chance, era não perder, era empatar, seria ótimo resultado, eu repito, o River é só não tomar o gol e tentar arrastar o máximo que ele puder pro final, aí sim, arrisca, vai pra frente, toma contra-ataque, aí toma o gol. Mas se ele tomar, eu vou sair agora, eu vou apertar aqui, tá, toma 1-0, acabou o jogo, 2-0, acabou o jogo. Então é nesse sentido que eu acho que a chance que o River tem é ficar vivo no 0-0 pelo menos. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do River Plate, que é o adversário do Palmeiras nesta quarta-feira, em jogo decisivo que vale vaga nas semifinais da Copa Libertadores. Trazendo nesse corte os últimos 5 jogos da equipe do River Plate. Vem de 2 derrotas consecutivas, uma para o Palmeiras lá no Monumental na semana passada e neste fim de semana. Pelo Campeonato Argentino foi derrotado pelo Atlético Tucumã fora de casa por 2-0.
O River Plate escalou um time completamente reserva porque está pensando nesse jogo contra o Palmeiras nesta quarta-feira. A grande possibilidade de Abel escalar o mesmo time que venceu o River Plate lá na Argentina. Como podemos ver aqui na escalação, o Everton no gol, dupla de zaga Murilos e Gustavo Gomes. A principal dúvida, Kelvin ou Giai, porque Kelvin teve um trauma durante essa partida contra o River Plate, não jogou contra o Fortaleza e há possibilidades dele retornar nesse jogo da volta contra o River Plate. Na lateral esquerda, Piquerez, dupla de volantes Lucas Evangelista e Aníbal Moreno, mais à frente Flaco Lopes, Andrés Pereira, Vitor Roque e Felipe Anderson. Enfim, uma escalação que deu muito certo lá no primeiro jogo contra o River Plate. Com certeza nesse jogo, os primeiros 15, 20 minutos ali, Abel vai pedir para os seus jogadores pressionarem alto, abafarem o River para tentar fazer um gol. Nos últimos jogos o Palmeiras vem fazendo gols no início da partida, então é muito importante fazer esse abafa, deixar a equipe do River nervosa, a torcida apoiando para se garantir aí classificar para as semifinais da Copa Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar seu comentário aí no vídeo e avante palestra. Valeu!